28/6/22. Perguntas sobre o estudo dos capítulos 10 e 11 do livro Perturbações Espirituais. 1. Sei que uma criança é um espírito milenar provindo de várias encarnações. No entanto, pergunto, como pode um ser encarnado em forma de criança sofrer obsessão se ele não tem noção ali, naquela vida, do que está fazendo? Afinal, ele é apenas uma criança naquela encarnação. Como é permitido? Resposta. Essa pergunta parece considerar que uma criança não deveria ser permitido, pelas leis da vida, passar por uma obsessão, porque, por ser criança, não poderia ser culpada de viver situações que gerem um processo obsessivo que, por não ter ainda discernimento, não teria condições de relacionar a falta à consequência para poder aprender. Talvez fosse o caso de considerar também como é permitido que crianças estejam sujeitas a câncer, mal epilético, paralisia cerebral, anencefalia, chifopagia, entre muitas outras patologias. Bem, se em todas essas situações o ser não teve tempo de vida para agir de forma a merecer tais condições, elas só podem estar relacionadas a vidas passadas. Acresce também que o ser encarnado geralmente não tem mesmo a menor consciência dos motivos pelos quais passa por determinadas situações que ocorrem de forma compulsória. Como criança, pode não compreender. Como adulto, caso se entenda como ser espiritual, pode inferir esses motivos. Mas como espírito imortal, estará sempre vivendo aquela situação como necessidade de reequilíbrio em relação à vida. Mais especificamente no caso de obsessões, vejamos o que nos diz André Luiz em Mecanismo da Mediunidade. Muitas vezes, essa ou aquela individualidade, ao reencarnar, traz nos próprios passos a companhia invisível dessa ou daquela entidade, com a qual se mostre mais intensamente associado em tarefas e dívidas diferentes. Fecha aspas. Por essa observação, podemos dizer que nem todas as situações de obsessão podem ser consideradas como de simbiose, mas toda simbiose é considerada uma situação de obsessão. Visto dessa forma, o processo de obsessão muitas vezes pode preceder a reencarnação, pode atravessar a vida do encarnado e muitas vezes perdura até depois de seu término. Sueli Caldas Schubert, no livro Transtornos Mentais, cita o espírito Carneiro de Campos, que diz: a visão do espiritismo em relação à criança obsidiada é holística, pois não a dissocia na sua forma atual do adulto de ontem, quando contraiu o débito. Ensina que infantil é somente o corpo, já que o espírito possui uma diferente idade cronológica nada correspondente à da matéria. Fecha aspas. Compreendemos também que toda conduta evangélico-doutrinária de terapia espiritual não tem efeito apenas no espírito encarnado, mas também naquele que o influencia, que nunca é menos merecedor de amor e compreensão e precisa igualmente ver-se livre daquela situação. Se pensarmos a obsessão como um tipo de situação mediúnica que é, e nos lembrarmos de que médiuns ostensivos apresentam atividade mediúnica desde tenra idade, como é o caso de Chico, Divaldo, Dona Ivone, Hercílio Mais e tantos outros, por que motivos os casos de obsessão, que são fenômenos mediúnicos, não poderiam acontecer como processos expiatórios nas primeiras idades do ser encarnado, não é? Pergunta 2. Como lidar então com uma criança quando percebermos que é médium? Resposta. Recorrendo a Kardec no Livro dos Médiuns. Quando a faculdade se manifesta espontaneamente numa criança, é que está na sua natureza e porque a sua constituição se presta a isso. Fecha aspas. Crianças precisam viver e ser tratadas como crianças. Devemos lidar com naturalidade com as situações e jamais forçar o desenvolvimento da mediunidade, o que é temerário. A orientação deve ser sempre de cunho moral. Caso estejamos falando da mediunidade atormentada dos casos de obsessão, os pais, primeiramente, precisam conhecer a opinião médica, já que a obsessão grave em crianças pode se beneficiar da interpretação médica, bem como da psicoterapia.
Simultaneamente, a criança deve ser levada à instituição espírita para fazer tratamento de passes, participar dos programas de evangelização, sendo igualmente importante que frequente, sem ser forçada, os cultos do Evangelho no lar, aprendendo a orar, assimilando aos poucos os conceitos morais, compreendendo as suas aplicações na vida. Remédio muito eficaz, natural, sem contraindicações, que não requer autorização prescritiva, podendo ser ministrado em qualquer tipo ou grau de obsessão em qualquer idade. Amor. E eu faço aqui uma relação de leituras recomendadas a respeito das duas perguntas e eu vou mandar para a Simone, que vai disponibilizar também. Muito obrigado pelas perguntas. Ricardo, Alexandre e eu sempre gostamos quando vocês mandam perguntas. Grande abraço para todos.